Boa noite. Bom, a gente vai falar hoje de crítica, né? Porque crítica é um assunto do momento que todo mundo, uma hora ou outra, ou é criticado, né? Ou critica alguém, faz alguma coisa e é uma coisa assim que acontece, mesmo que a gente não queira, parece que está no sangue, né? A gente criticar. Parou. Quero saber o seguinte: se na cabeça de alguém veio algum pensamento de crítica, algum pensamentozinho, seja em relação ao slide, ao jeito que eu falei aqui, ao jeito que eu me comuniquei. Alguém pensou alguma coisa, passou alguma coisa na cabeça de vocês? Então eu queria pedir a gentileza de vocês transformarem isso em palavras. Pode falar, eu estou aberto à crítica. Primeira cor que incomoda. Cor incomoda. Depois a gente, não cara pálida. Eu critico, você critica, através do pessoal. E não falar olhando para as pessoas, falar de cabeça baixa. Falar de cabeça baixa, ok. O que mais aí? O Arnaldo é bom de crítica. Ele pratica isso todo dia, né, Arnaldo? Depende do saber ouvir, né? Às vezes, uma palavra do colega a gente entende como uma crítica e, na verdade, não foi a intenção, né, daquela palavra. Então, entrou assim, como se fosse uma crítica, um julgamento, e muitas vezes a gente até fala: por que você falou isso comigo? Eu estou dolorido, você ficou pesado. Não, mas eu não tive essa intenção. Então, às vezes, a gente até, para estar se melhorando de algumas questões, a gente acaba entrando nessa sintonia. Mas aqui, em relação ao que aconteceu aqui. Tudo bem? Tá horrível. Vou sentar aqui. Eu estava apresentando aqui. Pode sentar. Só apresentei o tema. Aqui é a Fátima. Oi. Não, a Fátima está aqui, está ali. E você, João? Então, assim, tudo bem? Então, assim, estou apresentando aqui, né, o primeiro slide aqui, estava falando que crítica é um negócio que acontece com a gente mesmo todo dia, todo mundo faz, não tem jeito, né? Todo mundo é assim mesmo e critica os outros. E aí o que eu perguntei foi o seguinte: se em relação a essa apresentação, ao slide, ou a minha postura aqui, se alguém tinha alguma crítica. Então, assim, já as duas acabaram comigo aqui. O Arnaldo tentou. Tentou, mas não. Às vezes. Assim, bem Não, legal. eu não posso nem olhar para minha frente. Depois vai me pagar um hospital. É porque o Fábio falou que ele falou assim, precisa mais cor nas palestras. Eu achei que é porque assim, eu gosto de azul, gosto de verde. Deveria melhorar um pouco, né? A tonalidade. Ele ia avisar para trazer óculos escuros. Então aí eu pedi para as pessoas assim, aquele pensamento que nasceu na cabeça, se assim traduzisse em palavras assim. Então você falou da cor, só tá tudo esse certo. Jeito, né, sem entusiasmo, de falar, cabisbaixo. Cabisbaixo. Selma, você tem alguma coisa? É difícil hoje, né? Tá certo. Tá tentando também outra, não? Alguma coisa, Selma? Tá tudo bem? A cor também, e o seu modo, né? Então, assim, meio Empolgado? desleixado. Você acha que eu tenho que ser mais meio low profile? desleixado Desleixada? Não, mas a barriga é outra coisa. Mestra, pode falar, você... Não, ainda bem que a gente não tem a listinha, senão a gente... Eu preciso falar, eu acho que a cor, né? A letra, você não consegue enxergar. Ou ver um. Mas por que
você colocou esse raio desse ponto assim, todo quadriculado. Não é assim mesmo. Quadriculado é assim mesmo. É que você tem que sentar lá perto do churrasquinho, aí fica bom. Lá atrás não fica quadriculado assim. É que você tem uma vista muito boa. Tira os óculos. Mas aquele slide lá não foi você que fez. Fui eu que fiz. Fui eu que fiz, mas é justamente isso, né? Para saber, para meio que incentivar as pessoas a despertar, né? Se existe alguma coisa, o gatilho, o famoso gatilho, né? Se existe alguma gotinha de crítica no sangue, para ela ser. Tem até um erro, se ninguém viu ali que está repetido. Eu vi, mas já tinha falado tanta coisa, eu não posso ver. É errado, Então é isso. Então, a crítica é isso tudo, né? Então nasce o pensamento da gente a partir de alguma coisa que ninguém. O João ainda tentou aliviar ali. O dia dele não foi muito fácil hoje e tal, levantou com o pé esquerdo. Mas assim, existem coisas que acontecem, circunstâncias que nos levam às vezes a fazer alguma coisa. E a crítica muitas vezes vem, mesmo que você não queira, né? Você fala assim, nossa, eu sou espírita, eu vejo tudo com bons olhos, né? O irmãozinho tentou. Mas assim, mesmo assim, acontece de a gente ir para frente. Mas eu tenho uma boa e uma má notícia em relação à crítica. Diz Hamed, karmas são estruturados não somente sobre nossos feitos e atitudes, mas também sobre nossas sentenças e juízos, críticas e opiniões. Essa é a boa. Agora eu já dei um tapa na cara de todo mundo. Agora isso que é a boa. Essa é a notícia boa. Né? Pensei que era ruim. Então, vamos lá. Crítica. Agora sim, esse é o oficial. Crítica. O que é crítica? Vamos pegar o conceito que vocês têm internalizado. O que é crítica? É algo que eu faço todo dia. É algo que você faz... São julgamentos que você faz a partir dos seus valores. Julgamentos a partir dos seus valores, ok. Eu colocaria muito mais, assim, uma falta de respeito pelo outro, né? Você quer que o outro seja você. É que o outro seja você, falta de respeito, interessante. Respeito ao outro. Eu diria também que é uma manifestação daquilo que te contraria, daquilo que você não concorda. Tá mal em você, Tá, aquilo que você não concorda. Então, assim, pelo que eu estou sentindo, é sempre assim, é para arrasar. Né? Então, vamos ver o que está no dicionário. Crítica é um exame detalhado que visa salientar as qualidades ou os defeitos do objeto a ser julgado. Então, assim, tanto é a crítica positiva, aquela coisa que você vê assim, puxa, que legal que você fez, tal, isso aí está muito bom. Como também aquele, isso aqui não está bom. Então, assim, não só... E a gente tem muito isso na gente, é comum essa questão de você pensar que crítica é para o lado negativo. É sempre assim, criticar não, isso é o senso comum, vamos dizer assim. Não vocês que têm anos de estudo e tal, mas assim, comumente quando você fala, eu posso fazer uma crítica do seu trabalho, ele já vem, vai meter o pau. É ou não é? Todo mundo assim, você fala, vou fazer uma crítica. No centro concorrente lá, eu até falei, vou fazer uma crítica aqui, vocês preferem que eu faça na frente de vocês, ou como eu faço assim, falando para todo mundo? Aí os caras tudo assim, aí eu falei, então, olha, aqui o atendimento aqui é muito bom, vocês recebem a gente com muito carinho. Aí ficou assim, velho, gostou dessa? Então, é uma crítica, você diz, olha, legal, faça, continue fazendo. Então tem esse lado bom também aí. E por que nós criticamos? E o que nós criticamos? Então já veio um pouco ali, né, de que é aquilo que a gente gostaria, de que vai meio que de encontro ao que nós pensamos, o que mais? Só isso? Porque às vezes, uma situação que a Vanessa até colocou, às vezes a pessoa faz tudo perfeito, lá arruma tudo, as cadeirinhas, tudo aqui, não sei o quê. Aí tem um negocinho ali no chão, você fala,
está nem olhando o resto, mas você fala, pô, mas ficou um lixinho ali no chão. Porque você vai naquele ponto. Por que aquele ponto incomoda tanto, frente a todo o resto? Por que a gente faz isso? Por Por quê? quê? É aquele tantinho ali que está faltando na gente. Às vezes é aquilo que nos falta. É o seu reflexo. Muito bem. Muito boa colocação. Está faltando aquele pontinho. Então é isso. Muitas vezes a gente espera do outro que ele seja meio que igual a nós, né? E isso já estava lá, Lucas já redigiu um texto desse, dizendo assim: como você pode dizer ao seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ou, traduzindo em outras palavras o que está lá em Lucas, nosso querido Freud, quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo. Tem versão que é João, mas faz, é evangelista também. Então, assim, muitas vezes, quando nós olhamos alguma coisa e aquilo nos chama a atenção dentro de um contexto, isso tem muito a ver conosco, né? A questão da projeção, a questão de chamar, né? Por quê? Porque se chama a atenção fora da gente, deve estar faltando harmonia dentro. Alguma coisa está pegando que você se enxerga naquele contexto e avalia o seguinte: de certa forma aquilo não está legal na sua vida. E você aí enxerga aquilo naquele contexto que o outro está apresentando, e aí você vai lá e pimba, né? Aí normalmente no negativo. Você vai lá, não importa todo o resto, você pega aquele ponto, justamente, ou às vezes questão de soberba, né? De querer se fazer, como a gente estava conversando há pouco, a pessoa querer achar que está em cima, então ninguém chega aqui. Outro dia eu fui falar lá com a pessoa, eu pedi uma nota, né, ele me deu 8, falou, não, 10 só para Deus, né? E eu lembrei que na faculdade tinha isso, tinha um rapaz que acertou toda a prova, foi lá, chegou o professor, pô, 9,8? Ele falou, não, sua prova está perfeita. Ele falou, mas por que 9,8? Ele disse, não, porque 10 só para Deus, 9,9 para mim, para os alunos, aí 9,8 para baixo. Então assim, você tem aquele parâmetro, né? É essa que acontece às vezes aqui. E aí disse Hamed, então, falando a mesma coisa, todas as maldades e eventos desagradáveis que visualizamos fora são somente mensageiros ou intermediários que tornam consciente a nossa parte inconsciente. Certo, Tereza? Isso está dentro de nós, faz parte de nós. Então assim, quando nós enxergamos alguma coisa que nos chama a atenção, é porque justamente ele vem trazer para o consciente aquilo que está lá dentro que você às vezes nega, não quer enxergar. Mas no outro é mais fácil enxergar, né? Aquilo que a gente não quer ver em nós é mais fácil ver no outro. E aí o mestre Jung diz assim: tudo que nos irrita nos outros pode levar-nos a um entendimento de nós mesmos. Então, a ideia é que nós possamos entender, aproveitar essas ocasiões, essas oportunidades e avaliar, bom, por que isso me chamou a atenção? Por que isso me incomodou? Por que isso? Porque o livre-arbítrio nos possibilita, nos permite, nos provê uma aprendizagem, e ele tem dois caminhos para que nós aprendamos. Nós temos o caminho consciente, em que nós sabemos assim, ok, eu estou neste momento me defrontando com alguma coisa, sei que existe alguma falta em mim que eu preciso suprir, vou estudar, então isso vem a calhar, essa atenção que me foi chamada, para dizer o seguinte, não, aqui eu tenho que me aperfeiçoar nesse ponto, eu tenho que estudar um pouco mais disso e tudo mais, e isso corre tranquilo, essa jornada aqui é mais tranquila, porque você está ciente que alguma coisa tem que ser suprida. Só que tem o outro lado, que é o lado do inconsciente. Que é assim, você não se deu conta, você vai por aquele caminho
e vai passar. Então, a dor, muitas vezes, vem por conta disso, para te trazer este aprendizado. Dessa forma, mais difícil. Até que você entre no consciente e a coisa transcorra de uma maneira mais sossegada para você. Faz sentido isso? E aí nós temos o seguinte, às vezes as pessoas perguntam, né, para você, e aí, como eu fui? Como é que foi minha palestra, mestra? Né, foi boa? E aí, assim, ou então qualquer outra coisa, fala assim, e aí, Vanessa, fui bem lá, mandei bem, e aí você precisa fazer uma crítica. Porque o ideal é que a pessoa peça, né? Ó, dá para você falar para mim, o que você achou, você que estava lá no meio, né? Ou, às vezes, você precisa fazer para corrigir alguma coisa, para ajustar um comportamento que não está muito adequado. Então, como fazer a crítica? Agora vem o lado do como, né? A gente já viu as questões lá, a parte teórica, e agora a gente vai ver o como fazer. Como fazer uma crítica? Se a pessoa tem um comportamento adequado, é bom que nós façamos uma crítica positiva, porque isso vai levá-la a continuar com esse comportamento, com essa atitude que é adequada, e o que vai acontecer é que ele vai acabar, muitas vezes, intensificando isso. Já estava bom, e é bom a pessoa ouvir, né? Porque a gente, na outra casa, muita gente falava assim, né? Emmanuel fala da praga do elogio, né? A gente ouve aqui, a praga do elogio. Não é uma questão de elogiar por elogiar, mas assim, reconhecer um trabalho. Né, que a gente estava comentando agora há pouco sobre pessoa atendente, sobre pessoa de limpeza, ou taxista, sei lá o quê. Então, assim, a gente enxergando essas pessoas como gente mesmo, tratando como igual, porque são mesmo, então, assim, não tem por que não ser assim, é bom porque elas continuam com o seu trabalho, continuam fazendo bem feito. Se a pessoa tem um comportamento inadequado, muitas vezes você precisa fazer uma crítica corretiva. E aí tem uns detalhes que a gente vai falar depois, mas assim, você precisa levá-la a mudar isso. Esse comportamento inadequado, ele precisa virar um comportamento adequado, dentro do que a sociedade espera, ou dentro do que seja normal, do que as boas práticas rezem, que você tenha que fazer. E aí tem outros tipos de crítica. Então tem a positiva, que é a melhor delas, a corretiva. E aí tem o seguinte, a pessoa tem um comportamento adequado e você faz uma crítica insignificante. É isso aí. É isso aí. Vai fundo. Já deu tudo certo. O que significa isso? Qual o reflexo? Você não sabe nem o que vai dar. O cara estava em um comportamento adequado, você fala, isso aí. Aí o cara, você não sabe o que vai acontecer, mas você não foi responsável. Se ele melhorou ou piorou, você não ajudou nada aqui. E se a pessoa tem um comportamento inadequado, da mesma forma, onde vai dar isso? Pode dar em qualquer coisa, em qualquer lugar. Você não tem a mínima noção do que... Você não ajudou a pessoa, você não elogiou, não, né, reconheceu um trabalho, nada. Você também não corrigiu, ela está fazendo alguma coisa errada, você fala, vai do seu jeito, para quem tá bom. Né? Aquela coisa, né, Vanessa? Adora que eu falo isso, para quem tá bom. Mas eu falo para mim, isso foi em relação a mim, tá? Já vi pensando. Eu não gosto, eu não sei não. E aí a pessoa tem um comportamento adequado e aí você faz uma crítica ofensiva. Onde vai dar isso? Possivelmente o cara vai falar o quê, né? Quer dizer, eu me esforço, faço tudo aquele negócio, o cara é grosso comigo, que se lasque. E aí, comportamento inadequado. E se ele tem um comportamento inadequado, uma atitude inadequada, você faz uma crítica ofensiva, o que acontece? A mãozinha cresce mais ainda. Aí que lascou mesmo. Aí é a revanche, né? Revenge. Isso tem volta, ele vai dar ele vai ver. Aí piora a situação. Bom, muito bem. Mas aí a gente tem umas formulinhas para ajustar isso. Então, vamos lá, como o pessoal gosta. 4 passos para fazer uma crítica positiva. Receita de bolo. Receita de bolo. O pessoal gosta de coisa, porque é rápido, né? Você só precisa decorar 4. Então, assim, primeiro, descreva um comportamento específico. Então, você vai falar para a pessoa que ela fez alguma coisa boa, fala, olha, o seu atendimento aqui na padaria é excelente.
Poucas vezes eu vi alguém atendendo as pessoas como você. Mas assim, falar de fato, não é aquela coisa, vou falar para ganhar um pãozinho. Não é isso, na verdade assim, nossa, puxa, é bom, tem uma padaria lá perto de casa que tá difícil achar alguém para elogiar lá o serviço, mas assim, a Vanessa gosta. Então, você procura ver o seguinte, a pessoa está fazendo, vou elogiar, mas assim, por algo específico. Não, nossa, você, olha, não, é o atendimento. Descreva as consequências positivas do comportamento. Então assim, olha, com esse atendimento, eu até acho que o pão fica até mais crocante. Quando você me vende o pão com esse sorriso nos lábios. Descreva como você se sente em relação ao comportamento. Olha, e eu fico feliz, fico muito feliz, porque eu chego, vou partir o pão assim, aquele crá, aquela coisa gostosa, até dá mais gosto, dá água na boca, e aí eu me sinto bem e consigo até trabalhar melhor, eu levanto mais disposto para tomar o meu café, uma vontade de tomar café. Exemplo tosco, mas assim, como você faz isso? Escolha alguma coisa específica. Então você tem que fazer a crítica. Enfim, a gente está tratando aqui no fundo, feedback. Né? Um retorno para a pessoa do que ela fez e como ela pode melhorar. Poxa, né, que legal que alguém reconheceu que eu estou aqui fazendo, né, passando o sorriso Colgate. Colgate você corta, viu, Fábio? Porque é propaganda, não pode. 5 passos para a crítica corretiva. Faz depois. 5 passos para a crítica corretiva. Quando você precisa ajustar o comportamento, a atitude da pessoa. Então, primeiro você tenta a positiva. Mesmo se parece esquisito, né? O cara fez alguma coisa que não está legal, você vai elogiar. Não, você elogia algo que foi positivo dentro daquela coisa toda que ele fez. Então você tenta o possível, porque muita gente acaba mudando o seu comportamento porque vê que alguém enxergou. Tem gente até que fica rezando até por uma crítica corretiva. Por quê? Porque ela não recebe dia após dia nenhum comentário. Se está bom, se está ruim. Então às vezes a pessoa, por mais que doa, alguém fala, olha, isso aqui não está legal, tal. Pelo menos assim, estou vivo, né? Alguém me viu, aqui não sou invisível. Então, muitas vezes as pessoas até preferem isso ao silêncio. Eu li um caso uma vez que a mulher, um dia, o marido chegava com os filhos da roça, sentava para comer e tal, e um dia a mulher pegou um monte de feno e pôs em cima da mesa. O que é isso? Parece que tanto faz o que eu ponho aqui, ninguém fala nada, vocês sentam, comem e vão embora, né? E eu fico aqui depois arrumando a cozinha. Assim, se tanto faz, está aqui um monte de capim para vocês. Então, assim, mas não pode, isso não pode, só tô, assim, é um exemplo, assim, isso nunca acontece, mas assim, foi... Aí, olha lá, João, desculpa, hein? Desculpa, João. Não é pra eles. Não, pra mim Não. corta o cabelo e tanto faz, pinta o unha, qualquer coisa que faz. Não? Isso é. Eu vou dar uma dica para você. Você fala, se você perguntar, ela fala assim, notou alguma coisa, aparou as pontas? O aparou as pontas é o melhor, porque faça perguntas cuidadosamente orientadas. Então, a pessoa tem um comportamento que não é legal. Aí você chega e começa a falar assim, você acha que está tudo bem? Como é que você acha que vai ficar a sua casa daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, se você continuar com esse comportamento? Até que a pessoa cai em si, né? Tá no videogame? Beleza, um dia você tem que fazer alguma coisa, né? Porque alguém paga a conta de energia elétrica, então um dia você vai ter que pagar. Como é que você pode se virar daí para frente? Aí a pessoa começa, aí eu vou ter que estudar, vou ter que dar um jeito na vida, tal, aí ela passa a entender. E aí você fala assim, ok, então para isso você tem que mudar isso aqui, mudar esse comportamento para que você chegue lá onde você quer daqui a 5, 10 ou 20 anos. E aí aplica a disciplina apropriada, né? Dá-lhe o evangelho, como diz o Chico, né? Aplica o evangelho, dá na cabeça do cara. Assim, aplica a disciplina, o que for necessário. E o que é legal isso aqui, estabeleça um limite. Você fala o seguinte, se você não mudar o comportamento, só me resta uma opção. E sai. Porque o que a pessoa imagina aqui é muito pior do que o que você imaginaria que seria ruim para ela. Então assim, esse limite aqui fica por conta dela. Ela imagina o que é o pior. E aí ela vai se emendar
por conta disso. Você não precisa ameaçar, você fala, só me resta uma opção. Isso é comprovado que funciona aí. Mas se for uma pessoa que não está muito bem, que está vivendo uma situação de desequilíbrio, a coisa pode piorar. Então, mas aí que tá. Por isso você tem que fazer as perguntas, entender o que é que está acontecendo. Por que que aquilo está... Aqui a gente pega um caso que você sabe que a pessoa é capaz, está tudo bem, só que assim, ou ela foi desleixada, né, como eu fui aqui no começo, ou alguma coisa está acontecendo, mas que você sabe que a pessoa não é assim. Alguma coisa está acontecendo. Por que está pegando isso? É má vontade, né? Não está nem aí por que está acontecendo. E aí você trabalha, óbvio que assim, por isso que fala, sempre tentar o positivo, sempre levantar a pessoa. Se a pessoa está lá no fundo do poço mesmo, realmente talvez não seja nem isso que vá ajudar. Mas pelo menos é a sua tentativa de fazer com que ela reverta aquela situação e ela comece a se dar melhor na vida, até com as outras pessoas com quem ela se relaciona. E para a crítica ofensiva e insignificante, a gente tem também tem as regrinhas aqui, mas tem um passo só. Evite dar passo nessa direção. Então, assim, é melhor evitar a ofensiva e a insignificante, porque não vai levar a muita coisa. E aí a gente tem assim, por exemplo, quando você é criticado, a gente tem o lado da crítica, eu fazendo a crítica, eu ajudando aqui, positiva ou corretiva e tudo mais. E aí quando a gente é criticado, nós temos o Aristóteles já falava isso. Só existe uma maneira de se evitar as críticas: não fazer nada, não dizer nada, não ser nada. Se a sua vida passar em branco, você não vai capaz. Lá do outro lado você vai, a sua vida em branco volta, né? Que nem a historinha lá. Você passou a vida em branco, meu amigo, volta e faz tudo de novo. Então, assim, em princípio, você não quer ser criticado, você fica na sua. Você nem olha para o lado, para não dizer que você olhou torto. E Emmanuel dá uma outra orientação. Se as críticas dirigidas a você são verdadeiras, não reclame. Se não são, não ligue para elas. Mas, em verdade, não é desprezar. Veja, porque aí a gente vai entrar num outro ponto. A gente pode aproveitar essas críticas que fizeram para nós, fundadas ou infundadas. Como que a gente aproveita? Pela autocrítica. Então aí eu pego o que os outros falaram e vou avaliar, eu vou fazer a minha análise sobre, porque eu sei o contexto em que eu estou inserido. Então eu vou fazer uma análise daquilo, por que eu me comportei daquela forma, que talvez não seja natural, ou então não, aquilo é natural, então eu preciso, deve ser alguma coisa que está numa gavetinha lá escondida, eu preciso mexer nela, né? Preciso fazer uma arrumação. E aí como que essa autocrítica, ou a própria crítica mesmo, quando nos leva a essa reflexão, pode nos ajudar? Ela nos ajuda a corrigir as falhas em nossas ações e relacionamentos. Alguma coisa não está bem, eu não estou enxergando, e quando a pessoa fala alguma coisa, me chama essa atenção, eu me dou conta. Outra coisa é que abre as nossas percepções para outros pontos de vista que a gente nunca tinha enxergado. Nunca tinha percebido, eu sempre fiz do mesmo jeito, nem imaginei que tinha um jeito melhor de fazer, mais adequado, que poderia atingir mais gente, abranger um âmbito maior. Lembrar-nos de que não somos perfeitos. Ensina-nos a tolerância, né? O toleranciômetro lá, né? De marcar todo dia, não vou reclamar, reclamei, corta tudo. Só para você saber, eu fiz um desafio, 30 dias sem reclamar. Cheguei no 29º. Primeiro o seguinte, eu tinha falado para a Vanessa que qualquer coisa eu considerava. Eu sonhei que eu estava dando a bronca nela. Já acordei meio torto. Aí naquele dia ainda reclamei um outro negócio. Falei, aí fechou mesmo. Cortei 29 dias, vamos começar tudo de novo. Então ensina a ser tolerante, né? Essa questão. Puxa, por que eu falei assim? Não devia? E o que mais? Para mim é ser eterno começar. E nos torna mais produtivos, porque se alguém fala alguma coisa... No mesmo dia, ser eterno começar. E nos torna mais produtivos, porque a gente começa a falar assim, você faz alguma coisa que para você não estava bom. E aí alguém fala, puxa, né? Eu estava esperando, na minha cabeça, acho que você ia fazer um negócio mais bonito, né? Um bolo mais... Aí que você fala assim, não, agora eu vou provar para mim e para os outros, porque assim, puxa, eu não dei o meu melhor, então vou fazer mais
e melhor. Então é isso, né? Fazer mais rápido e melhor. E aí a gente tem, para finalizar assim, alguém que realmente aprendeu com tudo isso. E a gente tem um testemunho de um crítico gastronômico francês, muito conhecido, lá em Paris, o Anton Ego. Eu achei até interessante o sobrenome dele ser Ego, deve ter alguma coisa a ver, e eu vou passar para vocês, está registrado no filme clássico Ratatouille. E aí prestem atenção no que ele vai dizer para nós. De certa forma, o trabalho de um crítico é fácil. Nos arriscamos pouco e temos prazer em avaliar com superioridade os que nos submetem seu trabalho e reputação. Ganhamos fama com críticas negativas que são divertidas de escrever e ler. Mas a dura realidade que nós, críticos, devemos encarar é que, no quadro geral, a mais simples porcaria talvez seja mais significativa do que a nossa crítica. Por quê? Por que isso? Porque a pessoa fez. E você muitas vezes só ficou no campo das ideias. Você imagina que essa forma que você imaginou é a verdade e é ela que deveria ser praticada. Mas você não fez muitas vezes. Talvez o Anton aí nem saiba fritar um ovo, mas está criticando o outro que fez um ratatouille, tá? Né? Como a mãe dele fazia. Então, é um caso que aplicado à gastronomia, mas que serve a gente, né? E é por isso muitas vezes que aquele, né, o Masterchef, ele vem assim: você experimentou seu prato? Por quê? Porque aí você tem essa noção da autocrítica. Bom, eu experimentei e achei que tá muito salgado. Aí o cara põe na boca, tá um horror. Ok, porque você experimentou, você mesmo viu o que estava. Agora imagina se o cara trocou o sal pelo açúcar. O que você deve fazer então? Em princípio, é aquele negócio, né, que todo mundo fala, elogia em público e critica, né, chama atenção em particular. Você vai falar para assim, experimenta o seu prato. Aí o cara fala, nossa, troquei aqui o sal pelo açúcar. Então, o que a gente pode fazer? Então, sempre quando você faz uma crítica, principalmente essas corretivas, você fala assim, tá, e o que é que a gente pode fazer para isso não acontecer mais? Como é que a gente pode fazer diferente? Você se inclui na solução também, porque você está dando apoio para essa mudança.